Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que nos estiverem a ouvirem este programa que se chama Português na Venezuela. Quero dar as boas-vindas a todos. Como sabem, este é um magazine que pretende dar a conhecer todo o esforço e todo o trabalho que os professores de língua portuguesa realizam presentemente neste país sul-americano. Hoje temos uma convidada de honra, uma professora que, além de ser minha amiga, é uma pessoa tem sido uma pessoa fundamental para o ensino da língua portuguesa na Venezuela, sobretudo na região da Grande Caracas. Tenho o prazer de vos apresentar a professora Digna Tovar, a qual é licenciada em idiomas modernos, português-francês. Tem um diploma em especialização de professor de português de língua estrangeira pela Universidade do Porto e também tem um mestrado em literatura comparada. A professora Digna é atualmente chefe do Departamento de Português da Universidade Central da Venezuela. É a primeira instituição universitária que tem um protocolo de cooperação com o Camões IP, ou seja, o Instituto de Camões. Já vão mais de 25 anos desse protocolo e nós também vamos falar disso nesta entrevista. A professora Digna tem sido autora de algumas publicações, como por exemplo La Otredad em O Último Voo do Flamingo de Miyakoto, foi uma publicação da UCV. Também é autora de Análises Narratológico del Cuento As Mãos dos Pretos, publicada na revista Núcleo da Escola de Idiomas Modernos. Temos também alguns artigos escritos em alguns meios impressos, como é o Correio do Orinoco e o Correio da Venezuela, como é o caso de Assim Somos e Nós e os Outros. Damos as boas-vindas, Digna. Muito obrigado por teres aceito o convite de te poder entrevistar. Olha, muito boa tarde. Na verdade, eu é que agradeço o convite e aceito com todo o gosto. Estou muito honrada com o convite, na verdade, e obrigada por essa descrição da minha pessoa, dessa introdução. Para mim, bem, é uma honra, é um prazer estar aqui e estar a contribuir um bocadinho, que seja, com a divulgação e a promoção da língua portuguesa. Essa é a minha missão aqui, na minha universidade. Claro que sim. Digna, a primeira pergunta que eu te gostaria de fazer é a seguinte: sendo uma venezuelana da gema, como nós dizemos em Portugal, como é que iniciou toda esta paixão pela língua portuguesa? Bem, sim, efetivamente eu sou uma venezuelana da gema. Esta paixão pela língua portuguesa iniciou em 1992, quando eu conheci o Manuel, o meu marido. Ele é português, é de Aveiro, e ele falava com a família dele ao telefone, e obviamente eu não percebia nem metade, e aí eu percebi, e foi um objetivo que eu marquei. Eu disse, olha, eu tenho de aprender português, e cá estou eu aprendi português e agora ensino português e faço com muito orgulho e com muito carinho. Claro. E então foi um caso de amor por um cidadão português que te levou a aprender mais sobre a língua portuguesa, certo? Exatamente, foi, sim senhor. Muito bem. Muito bem. E o que é que te atrai e te continua a atrair no nosso idioma português? Olha, o português é uma prenda que a vida me deu. É assim que eu olho para o português.
O português é uma porta aberta que eu encontrei para comunicar com outras pessoas, com pessoas que têm uma outra mentalidade, pessoas de outras culturas. E, portanto, eu tenho, e eles têm essa outra maneira de ver e de estar no mundo. É disso que eu mais gosto, porque eu posso aprender coisas novas e enriquecer a minha cultura, a minha pessoa, graças a esse contato que me permite a língua portuguesa. Uhum. Existem algumas características do nosso idioma, da língua portuguesa, características fonéticas, morfossintáticas ou outro tipo de questões que estão relacionadas com a língua que te atrai, que te despertou interesse e ainda te desperta interesse, ainda por cima te motiva a ensinar? Olha, eu acho que o que motiva o meu interesse é essa semelhança entre ambas línguas e que, por causa dessa semelhança, os alunos pensam que o português é muito fácil. E eu também pensava, quando comecei a estudar português, e também estava convencida de que era facílimo. Eu ia aprovar praticamente sem fazer nada porque eu sabia espanhol. E essa semelhança entre o português e o espanhol é mesmo, acho que para mim é atraente, porque permite ver como cada língua tem a sua personalidade. Embora sejam muito parecidas, o português é o português e o espanhol é o espanhol, sem dúvida nenhuma. E os estudantes, até eles perceberem isso, eles conseguem avançar, porque a maioria chegam convencidos de que eles vão aprovar simplesmente porque são falantes de espanhol. E não é bem assim. Uhum. Claro que existe uma proximidade entre o português e o castelhano, mas que essa proximidade acaba por ser uma espada com uma expressão. Exato. Existe uma espada de dois gumes, é dizer, pode ser uma vantagem, mas pode não ser, inclusive até pode confundir os estudantes na hora de falar um bom português. É isso, exatamente. Não é? É isso mesmo, é assim mesmo. E os estudantes precisam perceber isso. Uhum. Dina, há bocado, quando eu fiz a apresentação, falei deste convênio que já tem sensivelmente 26 anos, mais ou menos, corrige-me se não é assim, que existe entre o Camões e a Universidade Central da Venezuela. Tens sido, toda a tua trajetória profissional como professora tem sido na Universidade Central da Venezuela, em que tu estás aí desde o início de que tudo isto começou. Pessoalmente, como avalias todos esses anos de operação entre o Instituto Camões e esta casa de estudos, que é talvez uma das maiores, talvez não, é uma das maiores referências de educação superior neste país sul-americano, a Venezuela? Exatamente, é assim. A Universidade Central é sem dúvida nenhuma uma grande universidade. Olha, eu, na verdade, tenho tido a sorte de fazer parte ou de ser testemunha do início desta cooperação entre o Camões e a UCV. Eu faço parte da primeira turma, eu fui parte da primeira turma de português quando o departamento foi inaugurado em 94. Eu fui parte dessa primeira turma, ou seja, como estudante eu vi nascer o departamento. E depois, como professora, no ano 2000, em setembro de 2000, eu comecei a dar aulas na universidade e realmente são praticamente 26 anos e uma vida inteira, acho eu, passaram já muitos anos e a minha avaliação
de toda essa cooperação, dessa relação, é muito positiva, sem dúvida. Ao longo destes quase 26 anos, a Escola de Idiomas Modernos já formou muitos intérpretes, muitos tradutores e também professores de português que estão espalhados hoje pelo mundo todo e que podem orgulhar-se em dizer: eu formei-me na Escola de Idiomas Modernos graças ao Protocolo Camões, o CV. Acredite, sem o apoio do Instituto Camões, não teria sido possível, sem dúvida. E por parte das autoridades universitárias da UCB, como é que tem sido essa receptividade? Ou seja, da escola, tu já falaste da Escola de Idiomas Modernos, isso faz parte, não sei se é assim, se não for assim, corrige-me, por favor, do Departamento de Estudos Humanísticos, de Humanidades, como dizemos na Venezuela, e do próprio reitor, das autoridades máximas. Como é que tem sido essa receptividade ao longo de todos estes anos? As autoridades fazem, elas, sobretudo, ou seja, as autoridades dão valor a essa parceria porque eles sabem, eles têm consciência de que contar com o apoio do Camões IP é um privilégio, e é um privilégio para o Departamento de Português da Escola de Idiomas. É claro que as autoridades mais próximas, não é? O diretor da escola, o coordenador académico, o próprio decano, são as pessoas mais próximas da Escola de Idiomas, são as pessoas que sabem realmente quais são as fortalezas e as fraquezas da Escola de Idioma, e são as que dão imenso valor ao Protocolo Camões IP. Eles sabem, eles têm consciência de que é um tesouro e dão mesmo um grande valor. A reitora, a doutora Arocha, ela acho que tinha pouca consciência ou pouco conhecimento sobre este protocolo, e agora há 2 anos ela soube e elogiou imenso e disse que realmente vale a pena manter estas relações com instituições como o Instituto Camões, e porque são instituições que dão contributos, são contributos, não só contributos econômicos, são contributos culturais. Essa interação com este tipo de instituições é o que vale a pena fazer na universidade. Portanto, as autoridades dão valor e sabem que é um tesouro ter e contar com estas alianças, com estas parcerias. E ainda bem que é assim, não é? Porque é sempre importante ter o respaldo das autoridades universitárias e que elas sejam também comprometidas com a missão que tem o Departamento de Língua Portuguesa na Universidade Central da Venezuela. E Dina, um dos aspectos mais importantes, já mencionamos há bocado, são os estudantes. A maioria dos estudantes, segundo o que eu tenho conhecimento como coordenador de ensino, são venezuelanos também da GEMA, jovens venezuelanos, a maioria deles sem nenhuma conexão com a numerosa comunidade portuguesa que reside neste país. Eu gostaria que falasses um pouco do perfil de estudante que entra no Departamento de Língua Portuguesa da UCB e cuja aspiração é tornar-se um intérprete, um tradutor ou investigador em português. Mas gostaria que me desse resposta a essa pergunta depois de um momento musical, um momento musical onde vamos ouvir um corridinho algarvio, tocado por um acordeão, nas mãos de Manuel de Abreu e José Ripoli. Depois deste momento musical, então gostaria que tu falasses um pouco tu conheces melhor do que ninguém esse perfil de estudante que entra nessa casa de estudos e passa pelas tuas mãos e dos outros professores que têm feito um excelente trabalho.
Claro que sim, claro que sim. Veja. Voltamos novamente e, Digna, ficou no ar essa pergunta. Gostaria que então, para o público, falasse um pouco dos teus estudantes, dos estudantes de português da UCV. Ok. Os estudantes de português da Universidade Central da Venezuela, olha, caracterizam-se por ser pessoas, a maioria são muito jovens, são jovens de 17 a 25 anos. Na verdade, a esmagadora maioria dos estudantes está mais ou menos nessa faixa etária. Temos, por vezes, já pessoas de 20 e tal, 30, mas é uma minoria. Eles são, realmente, nós recebemos, por exemplo, para o ano letivo 2021, nós recebemos 60 estudantes, dos quais apenas 4 são lusodescendentes. Já por aí tem uma ideia como dizer, a nacionalidade dos nossos alunos são venezuelanos. Eles, na verdade, não há uma população de estudantes lusodescendentes importante entre os nossos estudantes. A maioria são de origem venezuelana. E são estudantes que perceberam, e claro, também devo dizer que ultimamente, já há vários anos, contamos com temos um aliado que é a direção da escola. A diretoria tem feito um trabalho muito importante, que é apoiarmos para visibilizar o português, porque até há, sei lá, alguns anos, pensava-se que o português havia um preconceito contra a língua portuguesa. Então os estudantes têm de escolher dois idiomas, né? Toda a gente escolhia francês, inglês. Depois, olha, fizemos várias campanhas, publicidade, falámos com as pessoas, e a diretoria tem sido uma aliada muito importante neste processo, na verdade, devo confessar. E
a partir de há mais ou menos 7 anos, 8 anos para cá, os estudantes têm consciência de que é importante estudar português, de que é mais rentável estudar português aqui na Venezuela do que, por exemplo, estudar francês. Temos o Brasil ao lado, temos boas relações com Portugal, há mais trabalho, mais no campo laboral, há mais trabalho para as pessoas, os tradutores, os intérpretes de português, que para os estudantes, os intérpretes e tradutores de francês, aqui na Venezuela. E já o público, percebeu isso, os estudantes perceberam, e agora há realmente maior procura do português, destes jovens, que são muito jovens e que, por serem muito jovens, chegam à escola sem muita orientação. E é aí, justo por causa disto, que nós e a diretoria estamos a fazer orientação, porque fazemos um curso que se chama curso de indução. E esses cursos de indução é para mostrar aos estudantes todas as possibilidades que têm para, com o português, possibilidades, empregos, oportunidades ao aprender a língua portuguesa. É hoje uma mais-valia dominar e conhecer a língua portuguesa, até para conseguir um bom emprego e oportunidades de trabalho na Venezuela, e não só, em outros países da região, países latino-americanos. Exatamente. E eu acho que, desculpa, eu acho que conseguimos finalmente, combater o preconceito contra a língua portuguesa na UCV. Isso, na verdade, esse é um sucesso, totalmente. Sim, sim. Quais têm sido os momentos mais álgidos dessa relação entre Camões e o UCV, que tu tenhas memória? Aquilo que de extraordinário se tem feito em prol da língua portuguesa e do seu ensino nesses anos de convênio entre o Instituto Camões e a Universidade Central da Venezuela. Os momentos mais importantes. Mais importantes. Mais marcantes, exato. Olha, são vários, na verdade, durante estes anos tem havido momentos memoráveis. Lembro-me, por exemplo, quando iniciou o departamento, quando o departamento foi inaugurado, aquilo foi um espetáculo, não é? Foi grandioso para a nossa escola. Todos os outros departamentos tinham a ver com o nosso, com o departamento de português. Aquele espaço privilegiado que nós tínhamos, aquela biblioteca espetacular. Tivemos 2 leitores no início, que também eram pessoas, eruditos. Por exemplo, acho que foi um dos momentos mais marcantes de toda esta relação, de todo este processo. Depois, conseguir um espaço como o CLP foi muito difícil. Eu diria que dificílimo conseguir o espaço. Por quê? Porque houve uma negociação prévia e na universidade os espaços cada um tem um espaço e cada um se apropria de um espaço e depois, não cede. E o Instituto Camões conseguiu o objetivo de atingir e de ter um espaço na Escola de Idiomas, e é um espaço pequeno, é um espaço limitado, mas é um espaço que está, no prédio da biblioteca, onde está a Biblioteca Central da Universidade Central. Ou seja, não é em qualquer lugar. E acho que esse também tem sido um sucesso, um momento muito importante para a nossa relação.
Digna, só para esclarecer o público, o que é um CLP. Um CLP é um Centro de Língua Portuguesa. Existem na Venezuela atualmente 2 CLPs. O CLP da Universidade UPEL de Maracay e o CLP mais antigo, que é o CLP da Universidade Central da Venezuela, o Centro de Língua Portuguesa. Ok, podes continuar. Pois, o CLP é um espaço próprio, que os estudantes sentem como próprio. É um espaço que nenhum outro departamento da escola tem. Existe o departamento de inglês, francês, italiano, português e alemão. E só o departamento de português tem um espaço próprio, que é o CLP. E os estudantes sabem disto. Portanto, é uma mais-valia, exato, que nós temos, e é por isso que acho que é muito importante, faz parte de toda esta relação, e foi graças ao Instituto Camões que conseguimos que hoje nós temos o CLP, porque o UCV, na verdade, não queria ceder o espaço. O Instituto Camões fez questão e conseguiu. Portanto, acho que esse tem de ser nomeado. Tenho de falar disso porque realmente para nós é algo muito significativo. Depois nós sempre tivemos o apoio do Camões, sempre eles enviaram leitores, sempre apoiaram o CLP a enviar materiais. Nós sempre tivemos o apoio do Instituto Camões desde 1994. Tem sido um apoio ininterrupto e desinteressado. Essa é a realidade. Portanto, tem sido uma relação, eu diria que a UCV tem recebido mais do que tem dado. Todos nós sabemos que nós vivemos tempos de pandemia, não é? Como é que o Departamento de Língua Portuguesa tem desenvolvido o seu trabalho com todos os desafios impostos por esta doença, não é? Que neste momento as suas consequências se vivem por todo o mundo. Como isso não poupou, obviamente, a vida e a vida do estudante e os estudos, não é? Como é que vocês têm feito para fazer frente aos desafios impostos pela pandemia e, ao mesmo tempo, levar a cabo o objetivo, que é ensinar português a estes jovens? Olha, na verdade não tem sido nada fácil, tem sido muito difícil. No início, né, chegou a pandemia de repente, ficamos todos petrificados, ninguém reagia, estávamos, tanto os alunos quanto os professores, estávamos em estado de choque, estávamos todos petrificados, a universidade imediatamente fechou e depois de 2-3 meses, mais ou menos, percebemos, ou pelo menos as autoridades perceberam, que tínhamos de reagir, de avançar, apesar da pandemia. E é o que estamos a fazer, claro, com imensas dificuldades, devo confessar. Mas vamos em frente. Qual é a estratégia da Escola de Idiomas para fazer frente a esta pandemia e continuar a trabalhar, a fazer o trabalho, não abandonar os estudantes? A Escola de Idiomas criou o projeto AIM Online. AIM é a Escola de Idiomas Modernos, a Escola de Idiomas Modernos Online. Finalmente conseguimos chegar a um consenso e a Escola de Idiomas, não há condições, compreendemos e compreenderam também as autoridades que não há condições para voltar presencialmente à universidade. Portanto, estava na hora de passar à virtualidade, de maneira inesperada, de maneira não era a maneira planejada como devia ser, mas olha, não houve outra alternativa, não tínhamos opção. Portanto, a AIM Online está agora praticamente a acabar já o projeto de carregar as aulas, passar do presencial ao online, todo o material que se trabalhava nas aulas presenciais, passar para a plataforma Canvas
e trabalhar desde a virtualidade. Tem sido duro, muito duro, um trabalho enorme, é mais trabalho do que ir lá e dar as aulas. Realmente, ninguém pensou que íamos trabalhar tanto. E os nossos estudantes, por outro lado, a maioria está ansiosa por voltar às aulas, como nós também estamos. E há uma certa resistência à virtualidade. Ainda há. Não tem sido, eles não aceitam assim, ainda não aceitaram que esta é uma nova realidade. Embora sejam jovens, olha, há uma resistência aí que eu pensei que não ia haver, mas há. Mesmo assim, estamos a avançar, estamos a trabalhar já, as aulas formalmente devem iniciar agora em março, e até agora nós trabalhamos com os estudantes, mantemos o contato com eles através da plataforma Classroom, do Facebook e do WhatsApp, porque entretanto o que estamos a fazer é carregar e passar toda essa informação para a plataforma Campus. E a Escola de Idiomas já finalmente sabe que até acabar ou até passar a pandemia, temos de trabalhar na virtualidade. Não há outra opção. Dou os meus parabéns a vocês por essa iniciativa de insistir em alternativas para não parar o ensino. Tem que ser, a vida continua, e dou os meus parabéns ao departamento e à universidade e à escola, neste caso a EIM, Escola de Idiomas Modernos, da UCB. Dina, que projetos tem o Departamento de Língua Portuguesa para o futuro, não é? Obviamente. Que projetos para a promoção do nosso idioma na UCB que gostaria de realçar ou falar um bocado? Quais são aquelas coisas que pretende o Departamento de Língua Portuguesa fazer nos próximos tempos? Bem, nós estamos, eu acho que estamos em dívida em Moura com o Camões, com a reativação da Cátedra Fernando Pessoa. Acho que essa é a primeira, é um projeto que tem de se concretizar. Temos de reativar a Cátedra Fernando Pessoa na Escola de Letras. É uma cátedra que iniciou em 1994 e que foi sempre bem sucedida, sempre teve público interessado. Portanto, temos de reativar a cátedra e dinamizar a leitura de obras em português, não só na Escola de Letras, mas em toda a Faculdade de Humanidades e Educação, que está conformada por 12 escolas. Nós já estamos a tratar disso, nós já falamos disso com a diretora da escola, ela mostrou interesse e já demos os primeiros passos nesse sentido, como ela permitiu, teve a abertura de nos permitir abrir uma cadeira optativa de leitura de obras em português, já para o público, os estudantes terem essa opção. E, portanto, mas neste momento são apenas os estudantes da Escola de Letras, os que estão a ler em português, e, por outro lado, fomos contactados pela pós-graduação de literatura comparada e também temos 2 estudantes da pós-graduação. Mas a ideia é reativar a cátedra para disponibilizar leituras de obras em português para toda a Faculdade de Humanidades e Educação da UCV. É um projeto bastante interessante para projetar a obra de Pessoa na Venezuela. Nós sabemos que temos aqui ao lado, na Colômbia, um amigo nosso também, que é o Jerónimo Pizarro, especialista em Fernando Pessoa, que tenho certeza que nos poderia ajudar, Dina, a dinamizar esse trabalho
quer desenvolver e que é bastante digno, porque sabemos que com essas coisas projetamos ainda mais a obra de pessoa e não somente a língua, a literatura portuguesa. Exatamente. E no contexto da lusofonia. Exatamente. Digna, para terminar, uma pergunta que é do interesse de muita gente, é sobre as provas de certificação de língua portuguesa LAP para maiores de 18 anos, que são administradas pelo Departamento de Língua Portuguesa ao abrigo de um protocolo que existe entre a Universidade de Lisboa e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a UCV. Gostaria, porque é uma das perguntas que muita gente faz, por devidas razões, como é que eu posso certificar os meus conhecimentos de língua portuguesa? E muita gente tem dito, olha, na Venezuela existe esta opção para maiores de 18 anos, com a professora Digna Tovar, no Departamento de Língua Portuguesa da UCV. Gostaria que nos pudesses falar um bocadinho sobre como é toda esta logística, em que consiste essa certificação, quais são os benefícios de obtê-la? Bem, os exames, nós somos um LAP. O LAP é um local de aplicação de exames de português, língua estrangeira, na UCV. Okay? Nós, de facto, temos um protocolo com a Universidade de Lisboa. Nós iniciamos em 2015 a aplicar as provas. Nós temos apenas 2 temporadas, os exames são aplicados 2 vezes por ano. Nós aplicamos os exames apenas 2 vezes por ano, que são a temporada de maio e a temporada de novembro. Em maio, os exames que são aplicados em maio, as pessoas que têm interesse em aplicar para esses exames devem fazer uma inscrição no site do CAPLE, que é caple.letras.ulisboa.pt. Entram ao site, pesquisam Centro de Exames, ou LAPES, e buscam Universidade Central da Venezuela. E vão encontrar o nosso LAP e vão ser direcionados pelo site. É muito intuitivo. Então, quando é que iniciam as inscrições para apresentar os exames em maio? Iniciam depois de 15 de janeiro, já a plataforma tem as inscrições, o processo de inscrição está aberto na plataforma do CAPLE, ok? Até por aí 20 de abril, 19, 18, por aí. Já encerra o processo de inscrição e preparam-se para aplicar para os exames. Os exames, normalmente, este ano é diferente. Este ano vai ser na semana do 12 de maio. Sempre era na semana do 20 e tal. O que é que nós fazemos? Bom, a outra temporada é em novembro. Okay? Em novembro, normalmente na semana de 25 de novembro. Não sei se vai mudar este ano. As inscrições já em outubro, em setembro, podem entrar na plataforma, no site do CAPLE, caple.letras.ulisboa.pt, fazem o seu registro, a sua inscrição online. Nós recebemos esse registro e depois nós entramos em contato com os estudantes, com os candidatos, perdão. O CAPLE, por causa da situação da Venezuela, da situação país, por causa da situação de não conseguir fazer, como se chama, transferências, não é nenhuma operação bancária em moeda estrangeira, o CAPLE decidiu abrir uma exceção com o nosso LAP e disse, olha, nós não vamos cobrar nada. Vocês lá localmente façam os exames
fazem a impressão dos exames, enviem o material para nós e peçam à universidade que subsidie o que nós subsidiávamos. Então, nós, obviamente, nós pedimos à universidade para darmos o subsídio, qual é o subsídio normal, que normalmente um LAP recebe, é o 30% do produto total do que os exames dão, né? Do dinheiro que entra com os exames. Então, a universidade, obviamente, eles disseram-nos que não podem, não há orçamento, não há verbas, não há nada. E o que nós fizemos então nós próprios temos de imprimir os exames, nós próprios temos de pagar o nosso espaço, nós próprios temos de pagar aos vigilantes e aos examinadores e, portanto, o que fazemos é agora fixar um preço o mais baixo possível aos exames CAPLE a ser realizados no nosso LAP. Neste ano, agora em maio, na temporada de maio, vamos ter exames. Os candidatos são preparados com um curso, chama-se curso de preparação para aplicar para os exames CAPLE. Nesse curso, os candidatos entram em contato com os exames, sabem, para terem uma ideia de quais são as componentes avaliadas nesses exames, o que é que eles devem saber, o que é esperado que eles façam, o que se espera que eles façam nesses exames e não, para não haver um choque, não é? do candidato e claro. Ao chegar ao exame sem saber que aquele exame qual é que é a estrutura dele. Portanto, é mais ou menos isso. Não sei se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato conosco. Digna, tu tens algum correio, alguma direção de correio eletrónico? Sim, lapucb@gmail.com. lapucb@lape, LAPE, que é o local de aplicação dos exames tal. lapucb@gmail.com. Podem colocar aí as dúvidas, nós vamos responder com muito gosto. Então, olha, muito obrigado por essa explicação, porque é uma das coisas que mais perguntam aqui na coordenação de ensino e quem nos estiver a ouvir, portanto, vai ficar a saber conhecer toda a logística e o procedimento para poder participar destas provas tão importantes que, ao fim e ao cabo, certificam os conhecimentos de língua portuguesa. Claro, Sim, e foi perguntam, um prazer ter-te. Olha, sempre as pessoas perguntam, eu tenho, qual é que é o requisito para eu apresentar o exame? Tenho de ter uma licenciatura? Não precisa. Precisa saber falar, ler e escrever português, ter feito um curso, obviamente, e depende também do nível do exame. Mas não há um requisito, ou não é um requisito ter uma licenciatura em português, nem nada disso. Tem de ter conhecimentos de português, obviamente, para falar, ler e escrever. E depois, a outra coisa importante é que os exames são pensados para pessoas maiores de 16 anos, não 18, ok? A partir dos 16 anos podem fazer os exames CAPLE. Ok, é bom saber disto, porque muita gente pode estar interessada, jovens de 16 anos para cima, em realizar estas provas. Digna, foi um prazer ter-te aqui e obrigado por essa tua disponibilidade de falar connosco neste magazine português na Venezuela. Fica a promessa de quando esta pandemia passar, que oxalá seja em breve, poder ir à Universidade Central, claro que entrevistar os estudantes, voltar a falar contigo e com os demais professores da UCV, a professora Conceição Franca, que também é uma amiga nossa, e também junto a ti, que estão a fazer este trabalho tão importante, que é o trabalho
do ensino português a jovens venezuelanos que se querem formar como tradutores, intérpretes e investigadores. Exatamente. Muito Olha, obrigado. eu é que agradeço, muito, muito grata, fico grata com esta conversa e já sabem, quem tiver dúvidas, escreva e nós vamos responder. Obrigada, Dr. Rainer, pela oportunidade de dar a conhecer o nosso trabalho. De nada, agradecido estou eu por essa disponibilidade e por estas coisas tão boas que compartilhaste connosco sobre o ensino português não CV. O Lugar da História é uma secção que gostaria de estrear neste segundo programa do Português na Venezuela. Ela está dedicada à cultura e à história portuguesas e também a questões relacionadas com os demais países da lusofonia. Este primeiro momento do Lugar da História gostaria de dedicá-lo às origens mais remotas e mais longínquas de Portugal e do povo português. Muitas pessoas talvez se perguntem de onde vem o nome Península Ibérica. Pois bem, o nome Península Ibérica vem de um povo muito antigo que chegou àquilo que hoje conhecemos como Península Ibérica e que hoje está conformada pelos atuais países Portugal, o Reino de Espanha e o Principado de Andorra. Estes povos chegaram na Idade do Bronze, cerca de 2000 a.C., 800 a.C., e registaram-se posteriormente novas migrações de populações que vieram fixar-se na Península Ibérica, sempre à procura de melhores condições de vida e de novos territórios para colonizar. Foi a partir mais ou menos do ano 1000 a.C. que se expandiu pela Península Ibérica o povo chamado Ibero. A origem dos iberos é discutível, pois não se sabe ao certo se seriam oriundos do Norte de África ou naturais da região do rio Ebro. A verdade é que os iberos eram morenos e tinham uma estatura média. Na Península Ibérica ocuparam a região este e estavam divididos em tribos, algumas delas rivais entre si. Praticavam a criação de gado e a agricultura, a qual desenvolveram com o uso do arado. Já utilizavam o carro de rodas para pequenos transportes. Como conheciam e utilizavam a roda, desenvolveram a roda de oleiro e a cerâmica pintada. Distinguem-se ainda na arte ibera as estátuas e as peças de ourivesaria. Os iberos já praticavam a exploração mineira de cobre e estanho e trabalhavam o bronze e o ferro que utilizavam no fabrico de armas. Logo vieram os celtas. Já de certeza ouviram falar dos celtas. Na primeira metade do século VI a.C., chegou à Península Ibérica um conjunto de povos provenientes do centro da Europa, a que genericamente se atribui a denominação de celtas e que se instalou no noroeste da península. Os celtas, ao contrário dos iberos, eram de estatura alta e tinham o cabelo e os olhos claros. Os povoados utilizados pelos celtas, denominados castros, eram formados por habitações circulares de pedra com cobertura de colmo. Eram cercados por fortes muros de pedra larga situados no cimo dos montes, para melhor se defenderem dos ataques inimigos. Estes encontram-se sobretudo no norte e centro da Península Ibérica. Ainda hoje em Portugal há vestígios de antigos castros, que eram estas povoações, aldeias deste povo, os celtas. E também dos lusitanos, como veremos noutra oportunidade. O povo celta tinha características muito diferentes das dos outros povos que existiam na Península Ibérica. Algumas das suas tribos cremavam os mortos. Faziam excelentes trabalhos
de ourivesaria, em ouro e prata, como colares, braceletes ou arrecadas. A arte das filigranas minhotas tem origem, provavelmente, nesta arte celta. Sabiam trabalhar o ferro, cultivavam também a cevada para fazer a cerveja e o linho para confeccionar o vestuário. Ficamos hoje por aqui. Na próxima semana continuaremos com outro tema no lugar da história. Vamos terminar ouvindo outro tema musical no acordeão por Manuela Abreu e Agostinho. Chama-se Rosinha. Até breve.